Nós vamos orar, nós vamos ter uma palavra de oração. Senhor, nós agradecemos o Senhor, meu Pai. Nós te louvamos, bendizemos o teu nome, Senhor, porque o Senhor levou a cabo e tem levado a cabo o teu propósito. E graças à obra consumada do teu Filho amado Jesus, pela tua santa e poderosa vontade, nós podemos com toda a segurança e com toda a alegria e com toda a certeza compreender que estamos unidos com o Senhor em um só Espírito. Obrigado porque o Senhor nos introduziu no teu reino pelo teu amor e graça. O Senhor é quem nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do teu amor. O Senhor é quem nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nele nós temos vida e vida em abundância. Obrigado porque pela tua obra realizada e consumada, Pai, nós podemos ter certeza de que o Senhor está nos ouvindo, por causa do nome do teu amado Filho, por causa do teu Espírito que em nós intercede com gemidos inexprimíveis, porque o teu Espírito conhece a tua mente, a tua vontade, Senhor, e nós, pelo contrário, não sabemos orar como convém. Mas graças ao Senhor, porque nós fomos selados com o teu Espírito, e Ele intercede por nós, ainda que não percebamos, quer durmamos, quer sejamos acordados, o teu Espírito tem trabalhado incessantemente para revelar a bendita pessoa do teu Filho amado Jesus, e por isso nós somos gratos ao Senhor. Senhor, rogamos pela tua igreja aqui na terra. Senhor, fortalece os teus filhos nesses últimos dias, nessas últimas horas que se aproximam da tua volta, onde os atrativos deste mundo, onde as pressões deste mundo têm se acirrado sobre o teu povo, para que o teu povo tire os olhos do Senhor, para que o teu povo vá cuidar cada um dos seus assuntos e se esqueçam da tua volta. Por isso rogamos por toda a tua igreja, Senhor, que está espalhada pelo mundo inteiro, para que o Senhor traga um genuíno, verdadeiro e último avivamento, Senhor, para a tua igreja sobre essa terra. Obrigado pela tua palavra que está diante de nós. Senhor, que ela esteja em nossos corações. Que a tua palavra não esteja em nossas mentes apenas, mas nos nossos corações, Senhor. Senhor, há um irmão que pelo teu Espírito o Senhor revelou algo importantíssimo que é uma lição para nós. A distância entre as nossas cabeças e os nossos corações, fisicamente, não passam de 50 centímetros. Mas a distância entre as nossas mentes e os nossos corações, acerca da tua palavra, Senhor, pode significar a distância entre o céu e o inferno. Senhor, não deixe que nos contentemos em conhecer intelectualmente apenas a tua palavra, mas que os nossos corações estejam sedentos por obedecer a tua palavra, porque para isso fomos chamados, para a obediência do teu amado Filho Jesus. Só assim Cristo será formado em nós, só assim nós estaremos, Senhor, preparados, prontos para a tua volta, Senhor. Por isso rogamos ao Senhor, trabalha esta verdade em nossos corações. Em nome do teu Filho amado Jesus, esta é a nossa oração, em louvor e em gratidão, Senhor. E isso, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso livro, dos nossos estudos sobre Apocalipse. O pouco, a pequena medida e a porção que o Senhor nos tem dado nesses meses que nós estamos estudando. Irmãos, que Apocalipse já é em nós um efeito que está no capítulo 22. A leitura do capítulo 22, já ao final, eu gostaria até de ler com os irmãos o verso 18, diz assim. Vamos ler o verso 17 e 18. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga:
venha. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. E todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifica. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então, aqui no verso 7, o Espírito e a noiva, o Espírito e a igreja dizem: vem. É esse efeito, irmãos, que Apocalipse deve gerar nos nossos corações: o anelo e o anseio pela volta do Senhor. Se nós temos estudado Apocalipse só para conhecer pelas figuras bíblicas, quem que é a besta, quem que é aquela mulher que está montada na besta, se a nossa curiosidade se limita a isso, nós teremos um tremendo prejuízo espiritual. Porque o resultado desses meses de estudo do livro de Apocalipse, para nós, a igreja aqui local, não pode ser outro, senão o Espírito e a noiva dizem: vem. E todo que ouve, diga: vem. Vem, Senhor Jesus. Os irmãos se lembram como é que o Senhor ensinou a sua igreja a orar? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O problema é que a igreja hoje, ela esqueceu desta realidade. Ela está vivendo como se o Senhor não fosse voltar. Então Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, ele vai dizer assim: diz que a nossa esperança no que concerne ao Senhor Jesus se limita apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, irmãos, nós temos caminhado sobre esta palavra, o anelo pela volta do Senhor. Nós precisamos urgentemente do socorro do Espírito, porque este efeito deveria estar sendo produzido na igreja aqui na localidade, quando nós nos sentamos para ouvir Apocalipse da parte do Senhor, né? Mas, retomando então o nosso estudo, eu gostaria de convidar os irmãos para nós lermos Apocalipse capítulo 19, verso 6. Então ouvi uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Irmãos, então aqui no verso 6, uma expressão de louvor é muito clara, e diz: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele é um Rei absoluto. Deus é todo-poderoso. Uma questão é o nosso Senhor reinar de forma absoluta. Outra coisa é que este reinar seja reconhecido em todas as partes do universo criado. Então, aqui, quando o Apocalipse traz essa expressão, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, a impressão que eu tenho no coração é que chegou o reinar de Cristo. Irmãos, nós não podemos nos enganar no sentido de que
Até aqui em Apocalipse nós estamos vendo que a humanidade está sofrendo flagelos, está sendo julgada, mas a humanidade caída não reconhece o reinar do nosso Deus. Só para exemplo, vamos aqui em Apocalipse 16, aí pertinho, verso 11. O irmão leia, por gentileza. E blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Verso também no mesmo capítulo, verso 21. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Qual é a coincidência desses dois textos? Os homens blasfemaram de Deus. No verso 11, em razão das angústias das úlceras. E esses homens sofriam com essas angústias, mas eles não se arrependeram. O que significa isso? Que esses homens, ainda nessa sessão que nós estamos lendo aqui do capítulo 16, não reconheceram o reinar do nosso Deus. Então isso é fato, irmãos. Quando Apocalipse 19, o texto que estamos lendo diz, aleluia, pois reina o nosso Deus, é o cumprimento do que está acontecendo em Apocalipse capítulo 12. Vamos lá? Na verdade, um pouco antes, capítulo 11, verso 15. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Veja o verso 18 aí. Na verdade as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira e o tempo determinado, serem julgados os mortos para se dar galardão aos teus servos, os profetas, os santos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruires os que destroem a terra. Então, capítulo 19 vai nos conectar com esse capítulo 11. Aleluia, pois reina o nosso Deus. Está escrito aqui, o reino deste mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. É essa expressão de louvor que está sendo anunciada lá no contexto do capítulo 19. Que tremendo isso, irmãos. Porque aqui no capítulo 19, o que está sendo cumprido? Romanos capítulo 14, verso 11. Vamos lá para ver? Reina o nosso Deus. Romanos 11, 14. Perdão, 14 e 11. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Então, aqueles homens blasfemos, agora chegou a hora. Diante de mim, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho. Vamos um pouco mais. Filipenses, capítulo 2. Verso 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse: Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos voltar para o Apocalipse?
Apocalipse 19. Então, essa é a expressão que nós estamos vendo aqui. Não sei se os irmãos já fizeram uma leitura do capítulo 19, mas esses momentos estão antecedendo algo muito importante: a batalha do Armagedon. Nós vamos estudar isso ainda, mas já está sendo anunciado: reina o nosso Deus, e todo joelho se dobrará, e toda língua, seja no céu, na terra e debaixo da terra, confessará: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O reino dos céus chegou à terra. Ele está sendo agora manifestado na terra, para prevalecer também na terra. Aqui nas igrejas é muito interessante. Na carta às igrejas em Apocalipse, não precisa ir lá, irmãos, pode deixar que eu leia. Apocalipse capítulo 3 diz assim, a partir do verso 12: ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, essa promessa aos vencedores está relacionado o quê? A chegada do reino de Deus na terra. Aí está falando do quê? Da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém. Então agora essa palavra está cumprida. Eu dei um pouco de ênfase nela para que os irmãos entendam por que essa expressão de louvor. Porque chegou o reino de Deus. Deus sempre reinou, irmãos, mas o seu reinado não foi reconhecido pelos homens, não até este momento aqui. Nós estamos lendo no capítulo 19, verso 6. Tá? Vamos avançar. Verso 7: alegremos-nos, exultemos e demos-lhes a glória. Por que mais essa expressão de exultação, de alegria e de glória? Porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Irmãos, bodas do Cordeiro. Gênesis, no princípio da criação, Deus diz assim: deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Uma união através do casamento, do matrimônio. Isso são bodas. Quando Deus estava falando isso sobre Adão e Eva, na verdade Ele estava criando algo visível de uma realidade superior, que até então não era revelada. As bodas do Cordeiro. Porque Adão era uma figura de Cristo e Eva uma figura da igreja. Pare e pense um pouco, irmão. Eva foi criada da costela de Adão. Ela foi formada a partir de Adão. E lá na cruz, o lado do Senhor Jesus foi aberto. E dali verteu sangue e água. Sangue para remissão, para perdão, e água para vivificação. Então, da mesma maneira que Eva foi formada de Adão, e é interessante porque lá em Gênesis é muito detalhado quando diz assim que Deus fez cair um pesado sono sobre Adão, e lá na cruz Cristo rendeu o seu espírito e ele foi à morte por 3 dias. Então, os dois processos de formação, um é uma figura terrena e outro é a formação na sua figura celestial, santa, projetada por Deus. Então, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Jesus Cristo e a igreja se unirão e serão ambos uma só pessoa. Deixa eu explicar um pouco mais sobre isso. Nós estamos unidos a Cristo? Estamos. A palavra diz que Ele é o cabeça exaltado nos céus e nós somos o seu corpo. Isso está em Colossenses, isso está em Efésios. Ninguém pode questionar essa verdade. Em um só Espírito, nós estamos vinculados ao Senhor e unidos a Ele.
Mas esta união não é total e definitiva nesse aspecto, porque Ele está exaltado nos céus, Ele está entronizado, e nós estamos aqui na terra sendo a sua expressão. Pare e pense, irmãos. Se fosse uma união total e definitiva, qual seria a necessidade da volta do Senhor? Alguém poderia me explicar? Cristo precisa voltar. O Senhor precisa voltar. Algo ainda está faltando para que essa união seja final e definitiva. A expressão talvez mais adequada seja uma união completa e definitiva. Cristo voltando nos ares, e como Paulo diz, nós o encontraremos nos ares e estaremos com Ele para todo o sempre. E aí nós temos o que estamos exatamente lendo aqui: chegaram as bodas do Cordeiro. Eu gostaria de avançar um pouco com os irmãos nesse assunto das bodas do Cordeiro, a partir de um texto muito belo que está em Gênesis 24. Vamos lá e vamos estudar esse texto hoje. Gênesis 24. Irmãos, antes de nós lermos Gênesis 24, eu preciso de uma chave aqui para essa leitura. Me deixe ler para os irmãos, fiquem aí em Gênesis 24. A chave dessa leitura está em João 14, verso 3. Prestem atenção no que a palavra diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Guardem nas suas mentes essa expressão: vos receberei para mim mesmo. E quando eu voltar, vos receberei para mim mesmo. Agora vamos para a nossa leitura de Gênesis 24. Esta passagem fala, resumindo ela, antes de nós fazermos a leitura, para os irmãos entenderem o contexto, de um servo que, em obediência ao seu senhor, ele vai a uma terra distante para buscar uma esposa para o seu filho. O seu senhor deixou muito claro duas ordens para esse servo. A primeira ordem era: não tomarás para o meu filho uma das mulheres cananeias, filhas dos cananeus. Não tomem para o meu filho uma dessas mulheres. E a segunda ordem: não leve o meu filho junto com você. O meu filho deve ficar aqui. Ele deve ficar habitando na terra. Bom, quem é esse Senhor? Verso 1. Vamos lá? Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo, que governava tudo que possuía. Então, o Senhor aqui, nesse contexto, é Abraão. O servo é Eliezer, né? Veja o verso 3. Verso 2, perdão. Põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra,
Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste. Respondeu-lhe Abraão: cautela, não faças voltar para lá o meu filho. Então, este servo, você tem já 3 figuras aparecendo aí: o Senhor, que é Abraão, o servo, Eliezer, e o filho, que no caso aqui, Isaac, o filho da promessa. E aí surge mais uma figura aqui, a esposa. Irmãos, 4 figuras que, sob a luz do Novo Testamento, são muito claras para nós. Abraão aqui é uma figura de Deus Pai. O servo Eliezer aqui é uma figura do Espírito Santo. Isaac aqui é uma figura de Cristo. E a esposa aqui é uma figura da igreja. Então, com base nessa luz é que nós vamos continuar lendo as passagens. E aí algumas coisas já ficam claras para nós aqui. Por que não se podia tomar uma das filhas dos cananeus para ser esposa de Isaac? Se Isaac é uma figura de Cristo e a esposa seria a figura da igreja, sabe quem proveio dos cananeus, irmãos? Babilônia. Nós já estudamos. Talvez seja interessante, está ali pertinho, Gênesis capítulo 7. Deixa eu ver aqui se é o capítulo 7 mesmo, só um instantinho. Não, é capítulo 10. Gênesis 10. Nós sabemos que a Noé teve 3 filhos, né? Sem, Cã e Jafé. Desses 3 filhos, um foi amaldiçoado por Noé. Quem foi? Cã. E Cã era o quê? Pai de Canaã. E Cã teve filhos. E dentre os filhos de Cã, ele gerou um homem chamado Nimrod. E quem foi Nimrod? Fundador de Babel. E o que é Babel? Babilônia. Então, quando a gente vê naquela passagem Abraão falando assim: não tomarás para mim das filhas dos cananeus. Cananeu é o povo que vivia em Canaã inicialmente, que eram descendentes desse filho amaldiçoado, que provinham de Nimrod, que foi o fundador de Babilônia. E nós vimos essa figura terrível de Babilônia lá em Apocalipse. Então, para Jesus Cristo não serviria Babilônia. Para Jesus Cristo teria que ser uma noiva. E a gente vai ver as características dela. Babilônia foi conhecida na Bíblia, como nós vimos em Apocalipse, a mãe das meretrizes. E a gente vai ver qual a diferença para a noiva aqui. Mas vamos voltar lá em Gênesis 24. O que mais que nós temos aqui nesses primeiros versos que nós lemos? Se atentem aí para o verso 6, por favor. Respondeu-lhe Abraão: cautela, não faças voltar para lá meu filho. Irmãos, que tremendo isso daqui. Porque o Senhor Jesus, ele veio ao mundo uma vez para cumprir a obra do sacrifício. Ele não voltará uma segunda vez para se entregar em sacrifício de novo. Então, o que essas figuras estão nos dizendo? Cautela, não faça voltar o meu filho para aquela terra. Voltar como? Voltar na condição do cordeiro para ser imolado. O Senhor virá a segunda vez em sua figura exaltada para assumir o seu reino, mas nunca mais voltará para o sacrifício pascal, para o sacrifício da cruz. Há um só sacrifício, e esse já foi perfeitamente consumado. Então, é isso que está dizendo aqui no verso 6. Não faças voltar para lá meu filho. Porque o servo queria levar Isaac para aquela terra atrás da noiva, porque ele estava com medo da noiva não querer vir. Então seria mais fácil levar o Isaac para convencer a noiva. O Senhor falou: não faças voltar meu filho. Agora é a noiva que virá, né? Essa está se referindo então à segunda vinda do Senhor, e como nós veremos, as suas bodas. Vamos continuar, irmãos.
Vamos ler o verso 10 agora. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo à Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Levou todos os bens, significa que aquele servo, que é uma figura do Espírito, traz consigo todas as riquezas do seu Senhor. É isso que está aqui no verso 10. O Espírito traz consigo todas as riquezas do nosso Deus. Tá? Vamos avançar. Verso 14. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. Então aqui o servo de Abraão está dizendo, eu preciso de um sinal da parte de Deus, para mim saber qual é a noiva para o Isaque. Qual será esse sinal? Aquela moça que me der água de beber, e der água para os meus camelos também, essa será a moça. Irmãos, o que nós detectamos aqui? Um coração pronto a servir. Isso é uma característica da igreja. Um coração pronto para servir. E servir quem? Que figura é o Eliezer, o servo? Uma figura do Espírito Santo. Por isso, irmãos, em várias passagens do Novo Testamento a palavra diz: não apagueis o Espírito, não endureçais o vosso coração ao falar do Espírito, andai no Espírito. A igreja tem esse coração pronto para se submeter ao Espírito de Deus. Por isso aqui a figura, né? Aquela que me der água e que der água aos meus camelos, essa será a que Deus separou para ser a noiva, a esposa do seu filho. Que tremendo isso. Agora, um pouco mais adiante, verso 16. A moça era muito formosa de aparência. Olha aí a descrição dessa moça. Quem que é a moça, irmãos? É a igreja preciosa do Senhor. Veja as características dela. A moça era muito formosa de aparência. Que contraste com Babilônia. João, lá em Apocalipse 17, a palavra registra que ele olha para aquela figura daquela mulher montada naquela besta, e aquilo lhe causa espanto. Aquilo lhe causa espanto, grande admiração de tão terrível que era. Mas a noiva é formosa de aparência. Qual é a outra característica? Virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Então, irmãos, ao contrário de Babilônia, que é a mãe das meretrizes, que se prostitui, essa é uma mulher que não conhece outro homem, porque está preparada para o seu noivo. A igreja não tem olhos para outro, senão para o Senhor Jesus. Hoje essa questão da virgindade virou um tabu na terra, no mundo, né? É uma coisa de careta, o menino ser virgem, a menina ser virgem. Por quê? Porque o mundo não pode conhecer a preciosidade desta realidade, porque é uma vida de união. Então aquela moça virgem e aquele rapaz virgem, eles se unirão e serão uma só carne. Ela só terá conhecido o seu esposo, e o seu esposo só terá conhecido ela. O mundo não pode compreender isso, porque é um assunto mais do que terreno, simplesmente uma regra. É um assunto espiritual, porque a igreja só pode conhecer a Cristo em todos os aspectos, e Cristo somente pode conhecer a sua igreja, né? Agora, vamos ao verso 22. Tendo
os camelos acabaram de beber, porque Rebeca fez exatamente aquilo que Eliezer havia proposto no seu coração diante de Deus, né? Então, tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para as mãos dela do peso de 10 ciclos de ouro. 2 joias. O que é um pendente? As irmãs sabem, né? Vou ver se alguma irmã está com pendente, não consigo ver daqui. Um pendente é aquela joia que fica pendurada. Gente. Aqui fala que a noiva recebeu um presente de ouro, um pendente de ouro. Ouro fala da natureza e a glória de Deus. E onde veio primeiro esse presente? No seu coração. Mas não apenas no coração, porque ela recebeu também 2 pulseiras de ouro. As pulseiras vão nas mãos, né, nos braços. Primeiro, o Senhor traz a sua glória na sua igreja, a sua glória, a sua natureza ao coração da sua igreja. Mas isso também vai governar as ações, porque as mãos falam de ações do homem. Então, a igreja é santa tanto no seu coração para o seu Senhor, como nas suas obras, nas suas ações. Tem a natureza de Deus no seu coração, mas tem a natureza de Deus também nas suas obras. Abra sua Bíblia, não desmarque Gênesis, mas vamos em Efésios, capítulo 2. Irmão, leia por gentileza do verso 8 ao verso 10. Porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se gloriar por esse motivo. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. Então, aqui no verso 10 diz que tudo bem, a salvação é justificação pela fé. Não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. O que o Senhor fez por nós na cruz, irmãos, não tem nada a ver com o que poderíamos fazer para o Senhor, digamos assim, com as nossas obras. A palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Esse dar aqui é uma via de mão única. Quando Deus entregou Jesus, Ele não estava esperando nada de nós em troco. E nós nem podemos, que o sangue de Cristo, nós nunca vamos poder pagar isso. Mas não para por aí. Agora que nós fomos justificados, nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, nós somos criados para boas obras. A natureza de Deus vai governar as ações da igreja agora. E aqui eu preciso abrir um parênteses para dizer que, infelizmente, qual é um dos grandes problemas da igreja hoje? As ações dela são governadas pela cabeça dos homens, muitas vezes cheio de boas intenções. Vamos fazer isso, vamos fazer aquele projeto, agora vamos fazer o evangelismo lá, porque Deus mandou evangelizar. Agora vamos, irmãos, tudo, exatamente tudo na vida da igreja deve partir do cabeça Cristo, revelando e dando o seu momento. Quando Cristo se revelou a Paulo, ele disse assim, que Paulo era para ele um instrumento escolhido, para anunciar a sua palavra diante dos gentios, de reis e assim por diante. Então Ananias vai orar para Paulo para que aquelas escamas caiam dos seus olhos. Então Paulo é um instrumento escolhido de Deus para levar o evangelho. Até aí tudo bem. Só que depois que Paulo tem a oração de Ananias, ele já sai pregando por aí? Não.
Paulo registra isso em Gálatas capítulo 1, que ele foi para o monte, acho que nas Arábias, na região das Arábias, e lá ele teve Cristo revelado nele. E não somente isso, capítulo 15 de Atos vai registrar, acho que mais ou menos, um pouco mais, até de 10 anos depois de Cristo ter se revelado a Paulo, e ele caiu lá da sua montaria, mais de 10 anos depois, o que está acontecendo com Paulo e os outros irmãos em Atos? Eles estão na igreja em Antioquia, e estão orando e jejuando e servindo o Senhor, até que o Espírito disse assim: separai agora Barnabé e Saulo e Paulo para a obra que os tenho chamado. Está vendo, irmãos? Quanto tempo depois que Cristo se revelou a Paulo, que chegou o momento então do Espírito usá-lo. Nesse momento o Espírito foi trabalhando na vida de Paulo, foi se revelando a ele, a ponto de ele falar lá em Gálatas: aprove a Deus revelar Cristo, não para mim, mas revelar Cristo em mim. São duas coisas totalmente diferentes. E aí depois Paulo estava orando, buscando a mente do Senhor com os outros irmãos, quando veio falar do Senhor: agora chegou a hora, separai para mim Barnabé e Paulo para a obra, olha aí, que os tenho chamado. O Senhor foi formando aquilo no coração daqueles irmãos durante todos aqueles anos, preparando eles. É a obra que eu os tenho chamado. Agora chegou a hora de executá-la. Mas porque nós vemos que é a vontade de Deus que eu faça isso, é a vontade de Deus que eu faça aquilo, então eu vou sair fazendo. Não preciso consultar Deus para isso. Cuidado com isso, irmãos. Porque pecado, a gente não peca só por omissão. O que é omissão? Deixar de fazer quando deveria fazer. Mas a gente peca também por ação. Fazer quando não deveria fazer. Paulo então tinha um coração tão desejoso para a pregação do Evangelho que ele queria entrar na Ásia. Isso é registrado em Atos também. E ele registra em Atos dizendo assim: mas o Espírito de Deus não permitiu. Está vendo a sensibilidade desse irmão? Vai pregar o Evangelho, ele foi chamado, o instrumento escolhido, está ali a Ásia diante dele. Mas ele percebeu que não era o momento do Senhor. Sensibilidade para o falar do Espírito. Então, essas são as obras da igreja. Mas eu quero avançar um pouco mais com os irmãos nesse assunto. Conectar com Apocalipse 19. Vamos lá? Então vocês viram que o pingente de ouro fala da natureza e glória de Deus no coração da igreja. Que os braceletes de ouro falam da natureza e a glória de Deus no agir da igreja. Agora, abra novamente Apocalipse 19 e vamos ler, de um irmão que leia o verso 7 e o verso 8. Alegremos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma se ataviou, pois já lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Atos de justiça. Atos são as ações de justiça. É a justiça própria? Não. Esse linho finíssimo da qual a igreja está revestida, o Novo Testamento vai falar do que a igreja está revestida. Não sei se os irmãos se lembram. Diz assim: revestivos de Cristo, né? Estais, pois, revestidos de Cristo. De Cristo vos revestistes. Agora vamos lá em Gênesis, só citando para os irmãos. Quando Adão e Eva pecaram, eles cozeram para si folhas de figueira. Aquilo foi aceito diante de Deus? E o que Deus fez? Matou um animal inocente, tirou a pele daquele animal e fez daquela pele roupas, e usou o homem e a mulher se vestiram naquelas roupas. Aquele animal é uma figura de quem? Do Cordeiro imolado, de Cristo Jesus. E aqui em Apocalipse diz que os santos estavam vestidos de vestes brancas. E essas vestes brancas, elas são brancas e resplandecentes porque foram alvejadas
no sangue do Cordeiro. Então, pegando todos esses textos, nós chegamos aqui. O que são atos de justiça da igreja? O que são as obras da igreja? O que são as suas ações? Tudo aquilo que é feito baseado na obra e na pessoa de Cristo. E um último texto para a gente falar sobre esse tema, porque ele é muito importante. Vamos em 1 Coríntios, capítulo 3. Atos de justiça, obras. Esse texto de 1 Coríntios, capítulo 3. Deixa eu ler o verso. A partir do verso 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Pois o dia, que dia, irmãos? A volta do Senhor. Você está vendo aí que o dia está com D maiúsculo? Esse o dia se refere à vinda do Senhor, se refere ao próprio Senhor. O dia a demonstrará. Porque está sendo revelado pelo fogo. Qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Que fogo é esse? É o fogo, é o julgamento de Deus, tá? Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Não sabeis, pois, que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Então vejam aí que alguns materiais foram utilizados para a edificação, do qual o fundamento é Cristo. E edificação se refere a trabalhar, se refere a obras. Então, 3 primeiros materiais foram apresentados: ouro, prata e pedras preciosas. Irmãos, pergunta aos irmãos: o ouro resiste ao fogo? Resiste. A prata resiste ao fogo também, ela não é consumida. Um diamante, da mesma maneira, resiste ao fogo. Então, esses 3 materiais falam da natureza de Deus, das obras, da obra redentora de Cristo. A prata se refere a isso, redenção. E as pedras preciosas falam sobre o trabalhar do Espírito de Deus. Então, se o que nós edificamos, se os nossos atos são ouro, prata e pedra preciosa, o dia vai provar e vai resistir, e vai ser aprovado por Deus, e receberemos galardão. Agora, se o que nós temos edificado é constituído com madeira, feno e palha, isso aqui está tudo relacionado à obra humana. Madeira, feno e palha. Esses materiais resistem ao fogo? Não sobra nada, irmãos. Então, tudo que nós fazemos na vida da igreja, pela nossa cabeça, pelo nosso intelecto, pela nossa boa intenção, que não tem relação com Cristo e com a sua obra, não resistirá, será julgado e reprovado por Deus. Por isso,
A igreja, ela está vestida de linho finíssimo, que são os atos de justiça. Cristo é a justiça de Deus. Volte um pouco aí, sua Bíblia em 1 Coríntios. Verso 23. Deixa eu ver se é o 23 mesmo. Perdão, é o 30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria. Se nos tornou, melhor dizendo, se nos tornou, é para nós da parte de Deus. Cristo é para nós da parte de Deus. Sabedoria, justificação, santificação, redenção. Cristo se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça. Por isso, os atos, o linho finíssimo, são os atos de justiça dos santos. Quem é a nossa justiça? É o próprio Cristo. Tem que ser feito nele, por meio dele, através dele e para ele. Senão não vai existir. Vamos voltar em Gênesis 24. Acho que entendemos um pouco então essa questão das ações, né? Por que a noiva aqui, a moça, essa moça formosa, essa bela moça, formosa de aparência, tem nos seus braços braceletes de ouro, recebidos da parte do céu. Verso 35 e 36. Gênesis 24, 35 e 36. O Senhor tem abençoado muito ao meu Senhor, e ele se tornou grande. Deu-lhe ovelhas e bois, e prata e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentos. Sara, mulher do meu Senhor, era já idosa quando lhe deu à luz um filho. A este deu ele tudo quanto tem. Oh, irmãos, que preciosidade. O servo, então, que é uma figura do Espírito, o que ele está fazendo? Ele está falando assim para Rebeca, para a moça: olha, o meu Senhor, ele é muito rico. Ele é muito rico. E tudo que ele tem, ele deu para o seu filho. Agora vamos ver essa linguagem do Novo Testamento. Primeiro, João 16, 15. Evangelho de João. Capítulo 16. Vamos ler primeiro o verso 13. João 16, 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. E ele não vai dizer nada de si mesmo, mas ele vai falar tudo o que tiver ouvido. Né? Agora, o que é esse tudo que o Espírito de Deus ouviu e que vai anunciar à sua igreja? Veja agora o verso 15. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então, o servo Eliezer, olha, o senhor Abraão, ele é muito rico, ele tem muitas coisas, e ele deu tudo para o seu filho. E agora aqui, no Evangelho de João, o Espírito não vai revelar nada de si mesmo, mas ele vai revelar tudo que ele tiver recebido do Pai, acerca de mim. Tudo que meu Pai tem é meu, e ele vai anunciar, né? E ele vai revelar, né? Ele vos há de anunciar tudo o que é meu. Então, é isso que o Espírito de Deus está fazendo hoje para a sua igreja.
anunciando e revelando as riquezas insondáveis de Cristo à sua igreja. Por isso, irmãos, que Paulo, no Evangelho de Romanos, na carta aos Romanos, que é o título dessa carta, nós poderíamos denominar o Evangelho de Deus. Paulo começa dizendo assim: não me envergonho do Evangelho de Deus, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aí ele vai falando desse Evangelho, vai falando de Cristo, até que chega um momento que ele não se aguenta em si mesmo. E ele fala, né? Porque quem o conheceu, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Então ele começa a glorificar o nosso Deus, por causa das riquezas de Cristo que vão sendo reveladas a Paulo e através de Paulo a nós. Não tem como, irmãos, nós não ficarmos pasmos com a revelação do Espírito acerca de Cristo. Então por que é que nós trocamos isso por qualquer rapadura vencida aí que nos oferece? Porque nós temos pouca visão de quem Cristo é e de quem é o reino, do que é o reino de Deus. Nós precisamos rogar ao Espírito que Ele rasgue o véu do nosso entendimento e nos revele Cristo, para que a gente não ache trocando as coisas de Cristo, que são santas e preciosas, por as coisas do mundo. Paulo diz assim: considerei todas as coisas como refúgio. O que é refúgio? É lixo. Uma coisa refugada é uma coisa que não serve para nada. Então ele: considerei tudo como refúgio por causa da sublimidade de Cristo. É um homem do qual o Espírito estava revelando a ele. Estava se cumprindo nele o que está aqui no Evangelho de João 16,15. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou no ar de anunciar. É isso que o Espírito está fazendo pela igreja hoje, né? Para a igreja. Vamos avançar um pouco mais, eu acho que até que já passamos o nosso tempo. Vamos aos versos 35 e 36 do capítulo 24 de Gênesis. Na verdade já lemos, né? Perdão, irmãos. Vamos ao verso 53 então agora. Estamos acabando aí o capítulo. Então, Rebeca vai, anuncia Eliezer, o servo, para sua família, e Labão vai ao encontro dele. Labão sempre muito interesseiro por riquezas, né? Conduz a casa, e aí a partir do verso 52, o Eliezer diz o seguinte, o servo diz o seguinte: tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor. Que palavras foi que ele ouviu? Que a Rebeca estava autorizada a se casar com Isaac, né? E aí o que ele faz aqui? Olha que interessante. Então essa é a noiva, ela está autorizada. Olha o que ele vai fazer, irmãos, presta atenção. E tirou joias de ouro, de prata e vestidos, e os deu a Rebeca. Agora ele começa a preparar essa noiva com ouro, com prata, natureza e glória de Deus, a redenção de Cristo. Começa a vestir os atos de justiça, porque feitos em Deus. Começa a adornar essa noiva para ela encontrar o noivo. Ela não vai encontrar o noivo toda maltrapilha, irmãos. Não, porque é isso que o Espírito de Deus está fazendo, preparando a igreja para que ela esteja adequada para as bodas do Cordeiro. Abra sua Bíblia aí rapidamente em Efésios, capítulo 5. A partir do verso 25. Efésios 5, 25. Maridos,
amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ele deu a sua vida pela sua igreja. Tá bom aí? Veja agora. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, a palavra purificando, para apresentar a si mesmo uma igreja maltrapilha, toda sujinha, com os vestidos tudo rasgado? Não. Para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, porque é o que ele é. Por isso a descrição de Rebeca, uma moça tão formosa de aparência, porque ela é santa. Cristo fez isso, tirou mácula, tirou ruga. Olha aí, irmãs, não tem algo que apavora mais as irmãs do que uma ruguinha, na verdade? Aqui está sem ruga, sem mácula, santa, sem nenhum defeito, porque ele é assim. Então essa igreja, o que Deus promete a Adão lá? Perdão, irmãos, eu não consigo parar de falar. Deus fala assim para Adão, ele fala: far-lhe-ei uma esposa que lhe seja idônea. O que é idônea? Que lhe corresponda em vida e natureza. Aí depois que ele faz a Eva, Adão acorda, ele olha para aquela mulher, sabe o que ele fala? Essa afinal é osso dos meus ossos, realidade interior, natureza, e carne da minha carne, realidade exterior, aparência. Então a mulher correspondia ao homem tanto interiormente como exteriormente. Por isso tem um trecho da palavra no Novo Testamento que diz assim: quando ele vier, a sua segunda vinda, ele será admirado nos seus santos. Que interessante, né, irmãos? O mundo vai olhar para os santos e vai admirar os santos? Não, vai admirar Cristo Jesus. Porque a igreja é correspondente a Ele, interiormente e exteriormente. Essa é a noiva. Essas são as bodas para as quais a noiva está sendo preparada. Nós estamos estudando lá no capítulo 19. Mas eu tenho algumas outras coisas ainda para falar. Então, eu vou parar por aqui hoje e na próxima reunião, se o Senhor permitir, a gente dá continuidade.